Está começando o podcast do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens. O meu nome é Jéssica, eu sou aluna do primeiro semestre do mestrado e eu estou aqui com meus colegas Carlos e Carlos. E aí, galera? E aí? Te apresenta aí, Coleto. Então tá. Pra manter a tradição. Então, eu sou o Carlos, vulgo Coleto. Para quem já assistiu outros episódios nossos, eu sou o filósofo do tédio e vocês vão descobrir logo o porquê disso. Eu também sou o Carlos Henrique, tô no segundo semestre do curso de doutorado, né? Do outro programa eu era o pesquisador em memes, continuo sendo pesquisador em memes, mas agora com outras pautas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre educação midiática e a liberdade de expressão. Mas para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender que a liberdade de expressão ela é um direito humano fundamental assegurado pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1948. Então, ela assegura que a livre manifestação do pensamento, das artes e da comunicação é um pilar essencial para a nossa cidadania. E para nossa discussão, a gente vai usar como base o e-book do portal Educamídia, 5 contribuições da educação midiática à liberdade de expressão. E vamos começar, então, pela análise e crítica de opiniões e discursos. Porque educar midiaticamente significa ensinar o estudante a decodificar as mensagens sobre várias perspectivas, indo muito além do conteúdo para observar quem é o autor e como ele exerce a sua liberdade de expressão. O que vocês acham? Vai lá, Carlos. Esse pilar ele é o básico da educação midiática, né? Porque só para a gente pensar análise crítica das opiniões, a gente já vê que ele se direciona com aqueles 3 eixos do próprio portal Educamídia, né? Que é a leitura, a escrita e a participação social dentro da internet, porque a internet é isso, né? São várias apropriações sociais que as pessoas dão que precisam ser levadas de uma maneira crítica. Eu acho que complementando isso, a gente tem que falar da irmã desgarrada da liberdade de expressão que a gente esquece, que é a responsabilidade pela expressão, né? Que então sempre se discute, mas ninguém quer assumir sobre o que se fala. E não tem como se falar sobre liberdade sem a responsabilidade do que se está falando. E parafraseando, então, para pagar de filósofo, se o Pequeno Príncipe dizia que você é responsável pelo que cativa, hoje nós somos responsáveis pelo que compartilhamos. E eu acho que só isso já merece o like aí. Só fazendo um complemento interessante que a gente estava conversando antes, que esse documento ele não fala sobre o ponto compartilhamento em nenhum momento do seu material, né? Ele vai discorrer sobre vários outros itens que agora a Jéssica vai conduzir, mas não tem o tópico compartilhamento em si. Que seria a tutoria do material, né? A curadoria, aquela coisa. Mas nós vamos falar sobre, com certeza. Muito bem, meninos. E isso nos leva à segunda contribuição que o e-book traz para a gente, que é a responsabilidade no exercício da autoria. E então, aqui o foco muda de quem recebe para quem emite. Que o cidadão ele deve se reconhecer como um comunicador que impacta a sociedade, né? Quando a gente pensa em reconhecer a pessoa como comunicadora e produtora de conteúdo, sem querer ser o nerd do podcast, mas é impossível não pensar na cultura participativa do Jenkins, né? Que agora ela se intensifica, especialmente por causa das inteligências artificiais, que elas nos permitem basicamente criar qualquer tipo de conteúdo e qualquer tipo de informação e veicular elas livremente dentro da internet, né? O que antes era mais restrito, porque a gente tinha que trabalhar mais ou menos sobre algum formato de comunicação com o qual a gente tivesse afinidade. Tipo, só sei mexer com vídeo, só sei mexer com imagem. Mas agora com a era IA eu tenho um leque muito mais amplo de produzir conteúdo e divulgar ele livremente pela internet. Né? E me parece que a parte mais complexa, e até o texto ele acaba abordando rapidamente isso, é a questão do viés autoral. Ser capaz de se entender como um sujeito enviesado que tem a sua proposta, que sabe que não é neutro, que não é imparcial, já é complexo como autor, e no papel de professor que vai levar alunos a criar conteúdo, eu acho ainda mais complexo. Porque o professor ele tem que ser despido do seu viés para entrar no que o aluno está criando. Então, esse cuidado é um exercício muito forte de educação midiática.
É muito bom mesmo. E isso nos leva à terceira contribuição, que é a defesa da pluralidade de discursos em circulação. Em um mundo onde tem muitas bolhas, a gente acaba ficando imerso em um universo só. Às vezes, a educação midiática, ela nos conduz e nos incentiva a buscar várias fontes que desafiam as nossas próprias crenças, a sair daquele mundinho que a gente está acostumado já. Eu acho, antes o Coleto mencionou a questão do viés algorítmico, né? Quando a gente pensa nesse terceiro ponto, a gente tem que falar também da caixa preta algorítmica, né? Quando a gente está dentro das redes sociais, elas naturalmente vão colocar no nosso feed, vão nos expor a conteúdos com os quais a gente tem afinidade de consumir, de dar engajamento. Não significa que eu vou concordar com aquilo. O simples fato de eu achar um texto ou uma imagem que me ofende e ir lá e ficar discutindo com ela nos comentários, o algoritmo não vai entender que eu não gostei daquilo. Ele vai entender, ele comentou, então ele está dando engajamento. E aí cada vez mais e mais eu vou ficar imerso dentro daquelas bolhas, né? Então eu estou sujeito a todos os tipos de discursos que estão circulando na internet, só que preso através das bolhas de validação deles. É muito interessante isso, porque o algoritmo hoje ele é tão bem estruturado que parece que o que eu penso está correto, o que eu discordo está errado, e então eu posso xingar e criticar e ter toda essa discussão que você não teria ao vivo. Uhum. Parece que ainda no mundo real nós temos uma premissa de respeito ao próximo, pelo menos na maioria dos casos, né? A gente sabe que some às na vezes internet. extrapolam, mas na internet a proteção de uma tela parece que tudo vira permitido. E não é exatamente assim, né? Então... E é aí que a gente entra no quarto ponto, que é a defesa da dignidade humana e da empatia, né? Que hoje em dia a gente vê que tá faltando muito. No caso, a liberdade de expressão, ela se qualifica quando a gente aprende a identificar esses vieses preconceituosos e desumanizantes no que a gente costuma consumir, né? A empatia na internet, eu acho que é um dos exercícios mais difíceis que a gente tem para trabalhar, às vezes. E isso é muito interessante, como varia de rede social para rede social, né? Uhum. Se cria redes que parece que ela foi feita para o ódio. Exatamente. E o algoritmo dela propaga isso muito fortemente. Mas não dá só pra gente culpar o algoritmo, porque no fim do dia ele não nos obriga a escrever. Então entra muito no nosso início ali, que é a responsabilidade pelo que é criado, compartilhado e enfim, né? Então... E aí, só complementando, entra também a questão da responsabilidade institucional das pessoas que mexem com isso, em ensinar os seus aprendizes, sejam eles alunos, funcionários, enfim, pessoas, colaboradores, a pensar no que vai ser produzido dentro da internet, a pensar no que vai compartilhar, para que a gente está fazendo aquilo, qual é a minha intencionalidade, né? A gente bota muita responsabilidade nas escolas, mas entra também uma responsabilidade familiar, especialmente para quem é pai, para quem é mãe, e que dá o acesso tecnológico aos filhos, em tentar entender o que eles estão compartilhando, o que eles estão consumindo e por quê, né? E agora vocês já deram uma pincelada no quinto e último, que é, no caso, o combate a exatamente esse discurso de ódio e a desinformação, né? Porque hoje, que nem a gente falou, é um ponto muito importante, que muita gente usa como pretexto essa liberdade para acabar consumindo, para acabar cometendo crimes, né? Eles se escondem através de uma tela e vão lá e pensam que tá todo mundo aceitando e o que eles falam é certo. Eu acho que esse é um ponto muito crucial, porque se está usando a premissa do combate ao discurso de ódio para praticar discurso de ódio. Então, aquela pessoa que falou algo indevido, e eu não estou nem botando em grau o quão grave é o que foi dito, mas parece que ter feito isso te dá liberdade para queimar ela em praça pública, exatamente. Sabe? Cancelar essa pessoa por meios hostis absurdos, né? Sim, você vê, então, esse escalonamento, se percebe que o discurso de ódio ele ainda está muito arraigado na gente. Então, a cidadania digital, toda a educação midiática que vai estar com isso, ela é primazia. E aí entra um ponto que a gente estava falando lá no início da curadoria, que é entender o impacto do que a gente cria ou compartilha, sabe? Porque para quem assiste o que você está criando ou compartilhando, às vezes se perde a noção do impacto que isso tem. Então, pegando, por exemplo, eu acho que pessoas me levam a sério.
Então, eu tenho que ter cuidado que qualquer coisa que vai ser compartilhada por mim, para muita gente vai se tornar verdade. Então, essa responsabilidade, batendo de novo na tecla da responsabilidade, ela tem que estar junto da cidadania digital, da educação midiática e desse comportamento, ao meu ver. E é isso que se tratou a nossa conversa toda, né? A gente pode dizer que a educação midiática, ela fortalece a liberdade de expressão, né? Ela transforma o simples ato da gente dizer o que pensa num exercício de maturidade, ética e responsabilidade novamente, né? E o que capacita o cidadão a defender a pluralidade e a dignidade humana, enquanto a gente consegue combater a desinformação e o ódio e transformar esse mundo digital, virtual, num mundo mais justo e principalmente mais humanizado, né? Que a gente precisa de mais humanidade hoje em dia, né? Acho que dá para complementar, então, que a gente não tem que entender que a educação midiática como a solução para tudo, até porque não é. A complexidade humana é muito mais profunda. Sim. Mas ela é um processo, né? É um processo de formação para ensinar as pessoas para que serve a tecnologia, especialmente ensinar que a tecnologia ela não é neutra, então tampouco será as mídias. E aí entra o papel dos eixos e das instituições formadoras dentro da sociedade. Eu acho que é isso. Não sei se alguém vai fazer mais algum complemento. Não. Pedir pro pessoal de casa, então, se quiser fazer algum comentário sobre algum processo de educação midiática ou o que acha importante, por favor, os comentários são abertos para isso. Talvez um programa... Sejam midiaticamente educados. Por favor. E responsáveis, principalmente. E não esqueçam que se nos xingarem, estão nos engajando também. Exatamente. Tchau. Falou. Então...